to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, I wanna spend some time with you. Just the two of us. We can make it if we try. Bom, agora eu vou fazer o meu café. Já botei água ali no fogo. Vou fazer um café. Como eu tô na dieta, eu vou fazer um aipim com um pouco de carne moída, tudo regradinho, tudo bonitinho. E aí a gente vai, depois disso eu vou sentar um pouquinho pra dar uma descontraída, porque eu tô com sono, inclusive. Vou ver se eu ainda vou conseguir dormir um pouquinho hoje ainda, agora de manhã. Gente, eu vou me organizar. Eu tô com a agenda ainda de 2025 ainda, mas eu já comprei outra pela Amazon, tô esperando chegar. Assim que chegar, vou fazer um vídeo pra vocês mostrando as coisas que chegaram. Comprei Bob Goods original novo, que o meu já tá acabando. E comprei um caderno também de desenho, pintura, pra me fazer meus desenhos manuais, né? Então, assim, vou fazer minhas anotaçõezinhas, o que eu vou fazer no dia, minhas metas. Também vou trabalhar, tô aqui já no computador. Aqui trabalhando, tá vendo aqui? Vamos trabalhar. Pra quem não sabe, eu trabalho como afiliada desde do início de 2025, né? Janeiro, fevereiro, mais ou menos. Que é algo que tem dado muito certo pra mim. Então, eu tô falando, acredito que eu tô falando isso aqui agora pra vocês, né? Mas é uma coisa que eu acredito que tá na hora de compartilhar, né? Tô trabalhando de casa. E aí talvez eu vou fazer umas leiturinhas também, né? Livro de autoconhecimento e um livro mais descontraído. Talvez eu dê uma leiturinha. E também tô a fim de dar uma dormida, mas eu não sei se eu vou dormir agora ou se eu vou deixar pra dormir de tarde. Talvez eu durma de tarde. Ai. Então, vamos com a amiga.
2000 anos depois. Alguns momentos depois. Bom, gente, eu vou ler aqui uma página do meu livro da Aurora, né? Aurora, o Despertar da Mulher Exausta. Eu já tava lendo ele já há um tempo. Eu tô lendo aos pouquinhos porque, como eu tô voltando ao meu hábito de leitura que eu tinha antes, gente, eu amava ler. Eu passava o dia todo lendo. E eu me perdi um pouco depois que eu comecei a trabalhar, né? Tal. E eu tô amando ler ele, né? Eu não sei se vai mostrar pra vocês, é porque tá torto aqui, né? Mas aí qualquer coisa eu boto uma foto dele aqui do lado pra vocês verem ele com a capa sem ser ao contrário, porque eu tô com uma frontal agora e tá mostrando ele ao contrário por conta da câmera frontal. Ele fala muito sobre ansiedade, sobre o descanso, sobre o excesso de telas, e eu tô muito sobrecarregada com excesso de telas e eu preciso dar uma diminuída, né? É isso. Então eu vou fazer uma leiturinha aqui. Eu vou ler esse capítulo, né? Talvez eu leia até aqui, mais ou menos. Tá vendo aqui? Essa parte é se a telas não descansa. Gente, eu tava falando isso agora. Se a telas não descansa. Essa parte aqui, ó. 2000 anos depois. Bom, gente, eu fiz a leiturinha aqui, então vamos começar um pouquinho. Calma, 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 que eu vou chegar bem perto de você. Venha bem pertinho, bem pertinho. Ai. Oh my God. Meu Deus. Tá, vamos conversar. Eu li aqui. Eu botei assim, gente, pra eu me escutar, porque o fone ele abafa bem o som. A leitura, gente, de hoje foi interessante. Eu vou falar com vocês aqui sobre algo. Que é o seguinte, a leitura de hoje falou muito sobre telas e eu acho que eu deveria compartilhar com vocês. Eu acho que seria legal, toda vez que eu fizesse uma leitura, eu tentasse compartilhar com vocês um pouquinho do que eu tô entendendo. Porque assim, primeiramente, me peço desculpas porque minha expressão é péssima. E assim, aquela coisa que eu sempre escutei, né? O importante é começar. Então, vou começar falando aqui. E é o seguinte, eu tava lendo aqui sobre a questão das telas, né? E é uma coisa muito real. Gente, as telas, ela cansa a mente. Isso é algo que eu já conversei até antes de ler com vocês. Que as telas, ela rouba seu tempo, ela rouba seu descanso. Às vezes eu me sinto, você se sentiria muito mais cansado nem o celular o dia todo, deitado numa cama, em um sofá, do que uma caminhada, por exemplo. E assim, é incrível isso, porque todos os meus trabalhos que eu tive, que na verdade, assim, carteira assinada mesmo, só tive um, e o que eu tive foi em frente ao computador, porque eu trabalhei como caixa, mas era tudo automatizado no computador, a maioria das coisas, né? Era tudo automatizado, então eu trabalhei minha vida toda no computador. Eu estudei tecnologia, né? Eu fiz curso técnico de informática. Eu tô fazendo faculdade de design gráfico, que depende também da tecnologia. Então é uma área que eu sempre vou estar cercada com tecnologia, telas e tudo mais. Então assim, eu tô começando a comprar agendas, eu tô começando a me forçar a ler, né? Que eu tinha esse hábito de leitura. Gente, eu era a pessoa que mais lia na escola. Eu sentava até o ensino médio, eu pegava livro, ficava o intervalo, às vezes quando tinha aula vaga, eu ficava a aula vaga inteira com meu foninho e eu lia. Gente, eu terminava o livro em uma semana, tá? Eu viciava no livro, eu me apegava naquele livro que eu queria terminar de ler e eu queria saber o desfecho. E aí depois que eu comecei a realmente virar uma adulta, correr para trabalho, ter responsabilidade mesmo, e eu comecei a me afundar nas telas, porque além de eu trabalhar com telas, eu achava que eu chegar em casa, deitar e pegar o celular e botar aqui na cara, assistir uma série, às vezes nem tinha paciência para assistir série, mas botava ali a cara lendo no celular, assistir um desenho, assistir uma série, ou então jogar, né? Na época que eu trabalhava, antes de eu casar, no caso, eu
o meu tempo de descanso era jogando, gente. Eu sempre deitava na cama lá e ficava para jogar. E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu parei também de gravar pro YouTube, que eu falei pra vocês, quando eu casei, eu voltei, eu retornei a gravar aqui. Então, assim, eu simplesmente era o trabalho e depois o jogo. Então, assim, eu não tinha uma vida, como é que eu posso dizer, mais descontraída, né, que eu posso dizer. Que na época que eu da escola, antes de eu sair, até o ensino médio, né, quando eu terminei o ensino médio, minha vida era ler, era sair. A galera me chamava pra ir num açaí, eu ia. Às vezes me chamava pra ir numa pracinha, nem era pra comer, nem era pra fazer nada. Era pra ir na pracinha, conversar, bater um papo. Eu ia, eu amava sair. Eu ainda gosto, sabe? Mas como eu não tenho tantos amigos hoje como antes, e a maioria que ainda mantém contato, tem sua vida pessoal, tem seus problemas, tem suas coisas. E eu também agora sou casada, então tenho minhas coisas pra fazer. Então, vamos dizer assim, que essa vida descontraída que eu tinha parou mais. Então, assim, minha vida hoje é em casa. Hoje eu tô trabalhando, né? Mas logo quando eu saí do trabalho eu não trabalhava em nada. Então eu fiquei aí de agosto até dezembro de 2024. De 2024. Sem fazer nada, só em casa, né? Aí eu gravava um vídeo aqui, tentava voltar, ficava naquela coisa. Aí quando foi em 2025 foi que eu dei o pontapé mesmo pra começar a gravar, que eu comecei a fazer as lives de desenho aqui com vocês. E eu ganhei um público muito legal, inclusive que eu amo demais, que é vocês. E assim, minha vida sempre foi, depois do ensino médio, virou tela o tempo todo. E aí veio também o Covid, né? Que todo mundo ficou preso, todo mundo ficou em casa. E aí eu não tinha o que fazer, eu ficava na tela, era o tempo todo tela. Aí eu vi os problemas também dentro de casa, que não vou falar aqui. E aí, o que me gerou muita ansiedade, né? Muita ansiedade. Então, como é que eu saía dessa situação de ansiedade, trancada de casa? Era jogando. Então, minha vida foi presa a jogo. Então, assim, desde quando eu tive meu primeiro celular, com uns 14 anos mais ou menos, 14, acho que 15 anos, não, 14 anos, né? Entre aí 13 e 14 anos que eu tive meu primeiro celular, que nem jogo direito eu tinha, mas eu já era muito apegada ao celular no jogo, só que não tanto como eu fiquei depois do ensino médio. Eu tinha o celular, mas eu focava muito. Quando eu pegava um livro, eu pegava o livro, botava o fone, esquecia que existia casa, que existia gente dentro de casa, que existia um mundo lá fora, sabe? Eu esquecia. Então, assim, eu fui uma pessoa muito com a cara nos livros. Eu nunca fui uma pessoa que deu trabalho para estudar. Tinha minhas dificuldades, português principalmente, mas questão de interpretação mesmo, gramática. Mas eu sempre gostei de focar nos livros. Então, assim, eu aprendia muito lendo. Às vezes eu não conseguia aprender com um professor falando. Então, eu focava muito em ler, né? E aí eu perdi essa essência minha depois vamos dizer assim, no final do ensino médio. A vida nas telas não tem descanso. Você pensa que tá descansando, mas você não tá. Nesse capítulo ele mostra muito aquela coisa de você posta, você pensa que tá de boa, você tá descansando nas redes sociais, mas você não tá. Você tá o tempo todo de olho no que se alguém tá curtindo, se alguém não tá curtindo, se alguém tá vendo o seu post, se alguém tá lhe seguindo, se alguém tá deixando de lhe seguir, se você não tem muita curtida, você desanima, se você tem muita curtida, você acaba querendo postar mais, porque isso vai instigando você vai querendo postar mais, porque tá tendo um público que tá lhe vendo, e infelizmente isso é muito triste, né? Mas, vamos dizer, hoje em dia eu sou uma pessoa que em relação a essa parte, eu não tô tão ligada, porque antes eu postava uma foto, eu queria que tivesse 1000 curtidas. E quando não tinha, eu me frustrava muito. Então, assim, eu parei de querer esse tipo de coisa. Se eu postar uma foto hoje, um vídeo hoje, nas redes sociais que eu falo, no sentido de Instagram, né, WhatsApp, eu simplesmente boto lá e deixo. Aqui no YouTube também eu tô fazendo desse mesmo jeito e eu tô achando que tá muito legal. Que aí eu posto sem ter aquela coisa assim, eu preciso ter curtida. Eu parei com isso. Hoje eu posto porque eu sei que tem gente que me assiste e gosta do meu conteúdo, gosta de ver uma rotina, gosta de ver meus desenhos. Então eu posto com a mente assim, não, eu vou postar primeiro porque isso me ajuda a ativar, né? Bora produzir, bora fazer, bora descansar, bora,
né? Desligar um pouco de só trabalho, só internet, só jogo. E aí me traz a ideia de tô postando aqui, se tiver curtida, beleza? Mas eu sei que vai ter pessoas, 4, 5, que vai assistir e vai gostar do que eu tô fazendo. E vai ter e tem pessoas que têm uma conexão legal comigo. Então assim, hoje eu não tô mais só apegada a likes e a seguidores. Então, eu acho que eu melhorei muito, né? Eu não vou dizer que eu tô perfeita. Eu acho que eu nunca vou ser perfeita, porque a gente sempre tem alguma coisa pra melhorar, sempre tem uma coisa que a gente erra, um ponto que pega ali que a gente fala, eu tô ruim aqui, mas uma hora vai, né? Outra coisa que ela fala muito é que assim, telas, ela exige um tipo diferente de descanso, né? Na verdade, cada tipo de cansaço tem um tipo certo de descanso. Por exemplo, se você trabalha muito sentado, e em frente ao computador, não é chegando em casa, deitando no sofá e botar o celular aqui na cara que vai lhe descansar. Na verdade, vai lhe cansar mais. E é isso, gente. Eu vou dormir um pouquinho agora. Eu mostrei o meu dia, né? Meu dia da manhã. Mas eu ainda vou tentar dar uma relaxada. Agora são 10 horas. Eu ainda tenho que fazer algumas coisas do trabalho. O outro livro eu vou deixar pra ler à noite. E aí eu vou dormir um pouquinho, depois vou almoçar. E aí a gente continua nosso vlogzinho de hoje. Ai, meus amores, eu tentei dormir um pouquinho, não consegui. Já almocei certinho. Tava deitada aqui, o sono, gente, tá me rondando e eu não tô conseguindo dormir. Que ódio. Aproveitei pra trabalhar um pouquinho. Meu notebook até descarregou. Não sei se tá carregado ainda. E tá calor, já tô aqui com o ventilador também. Que o sol tá ali, ó, já na parede. Olha lá o sol já lá fora. E agora são exatamente 4 horas e 54 da tarde. E eu tô fazendo o quê? Caçando coisa pra fazer. Tô aqui tentando desenhar, pintar alguma coisa. Pra não ficar, né, gente, só no celular. Porque eu falei tanta coisa hoje sobre a questão do celular, que eu tenho que dar uma aliviada também, né? Não adianta eu falar e não fazer o negócio, né? E aqui já tô com o meu livro do Girl Moments, gente, pra gente pintar em live. Eu tô ansiosíssima pra gente começar. Não sei se eu vou pintar ele uma hora. Acho que eu vou pintar do outro caderninho. Eu só vou pintar mesmo só pra distrair. Eu não vou nem mostrar aqui pra vocês, porque eu vou pintar bem tranquilamente, sabe? Sem celular, sem nada. Ai, ai. É coisa, né, gente? Bora escolher o desenho. Eu acho que eu vou pintar... acho que eu vou terminar esse daqui, ó, gente. Ai, cadê? Esse aqui, eu comecei a pintar o ursinho aqui e não terminei. Bom, gente, já é de noite. Vou fazer um cuscuz com carne temperada pra eu e Daniel. Tô fazendo café aqui ainda. Cafezinho aqui no fogo. E daqui a pouco talvez eu vou fazer live ainda. Eu tô aqui pensando ainda se eu vou fazer, porque já é o horário, né, gente? Então, é sobre. Bom, gente, fiz aqui uma carninha temperada maravilhosa pra pôr no cuscuz. O cuscuz já tá aqui no fogo, já. E, gente, eu vou finalizar minha noite por aqui. Eu não vou mostrar comendo porque eu vou comer com o Daniel, meu esposo. E ele não gosta de aparecer em vídeo. Então, vou finalizar minha noite aqui com vocês. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar o like se você é uma pessoa que gosta de vlog, gosta desse tipo de conteúdo, de pintura, vlog, dia a dia, enfim. Já me segue, já se inscreve aqui no canal, tá bom? Então, beijinho pra vocês.